Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Olha só, se você pretende fazer PCR em tempo real, ou não entende direito o que é, ou está estudando, vai fazer uma prova, não importa. Se você precisa de informação sobre PCR em tempo real, hoje eu vou trazer um conteúdo que é feito para você. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a PCR em tempo real, os conceitos básicos, entrando um pouquinho avançado. Então se você não entende direito como é que funciona a técnica, se você não sabe o que fazer no seu experimento, não sabe se é esse tipo de técnica que você vai usar, esse conteúdo é para você. Deixa eu te pedir uma coisa, antes da gente começar essa aula, deixa eu te pedir um negócio. Se você assistir essa aula, gostar do conteúdo, não esqueça, por favor, de se inscrever aí no canal e de dar um like. Por dois motivos. Primeiro, porque se você fizer isso, você alimenta o algoritmo do YouTube e o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante para você e pessoas com o seu perfil, com um perfil parecido com o seu. E segundo, o objetivo aqui é compartilhar informações sobre técnicas relativamente complexas, colocar tudo isso de uma maneira organizada para que todo mundo possa usufruir. Ou seja, é construir uma comunidade de troca de informação sobre genética, biologia molecular, técnicas de biologia molecular, dependendo aí do que você, do que os nossos colegas quiserem escutar, quiserem aprender. Beleza? Então, olha, enquanto roda a vinheta, não se esqueça de se inscrever e dar um like aí no vídeo. Até já! Muito bem, então vamos começar a aula de hoje. E hoje, como eu disse para vocês, nós vamos falar de PCR em tempo real. Vamos começar com os conceitos básicos e, se vocês assim precisarem, a gente evolui para conceitos mais avançados depois. Essa aula aqui eu vou dividi-la em 4 partes. A primeira parte são os conceitos iniciais, então explicar como é que funciona a técnica. Vou falar um pouco de PCR, porque é a base da PCR em tempo real, então vou ter que falar um pouco de PCR. Então falar de PCR, falar dos conceitos iniciais da PCR em tempo real. Depois nós vamos falar dos sistemas de detecção. Hoje especificamente a gente vai falar de dois, que são os dois mais utilizados no Brasil, que é o Cyber e o Tacma. Mas se você aí utiliza outros sistemas de detecção, quer saber sobre outros sistemas de detecção que você já ouviu falar, manda uma mensagem para mim que eu gravo um vídeo para você. Depois a gente vai falar dos tipos de análise. Os dois tipos, basicamente, que a gente pode fazer, tem mais na verdade, mas as duas principais, com o PCR em tempo real, as análises qualitativas e as análises quantitativas. Então vamos lá. Muito bem, se você está assistindo essa aula de PCR em tempo real, eu estou assumindo que você já tem conhecimento básico sobre PCR. A gente vai falar de PCR aqui, como eu comentei para você, mas se você precisa para entender exatamente essa aula, você precisa de um conhecimento, no mínimo, intermediário sobre PCR, beleza? Tá? Se você não entende nada, tudo bem, você vai conseguir pegar a informação geral, mas eu te aconselho a dar uma estudada em PCR antes de assistir essa aula. Depois, eu assumo que você conheça, entenda sobre a estrutura de DNA, eu assumo que você conheça um pouco sobre SNPs, porque eu vou mencionar SNPs ao longo dessa aula, e que você entenda um pouco sobre eletroforese, que também eu vou mencionar rapidinho o que é eletroforese. Aproveitar esse slide, o slide anterior, falando sobre os temas que eu converso aqui com vocês nesse canal. Me manda aí, se você acha que precisa de algum dos temas que eu mencionei anteriormente, ou se você quer ou precisa de algum tema específico, manda aí nos comentários que eu faço a aula para você, beleza? Então, começando com o PCR em tempo real. Não dá para falar de PCR em tempo real sem falar da PCR antes. E a PCR? A PCR é a mãe de todas as técnicas. Eu acho que não existe, eu não conheço pelo menos, um laboratório no mundo de biologia molecular que não faça PCR, pelo menos em algum nível, ali, direto ou indiretamente, alguma reação de PCR. Por quê? Por que a técnica de PCR ela é tão importante? Por que todo mundo que faz biologia molecular faz PCR ou já fez PCR alguma vez na vida? Por dois motivos, principalmente. Assim, as pessoas que faziam manipulação de ácidos nucleicos antes da década de 80, antes de 1985, elas tinham dois grandes problemas. O primeiro problema era a quantidade de DNA, porque para conseguir analisar uma molécula, DNA é uma molécula, para você conseguir analisar aquela molécula era necessário extrair e obter grandes quantidades dessa molécula. Esse era o primeiro problema, conseguir adquirir a quantidade
suficiente para você poder analisar a molécula. E o segundo é a especificidade, porque é muito raro quando um pesquisador, uma pessoa, ela precisa analisar o genoma como um todo de um organismo. No geral, de uma maneira geral, os pesquisadores, as pessoas, elas precisam analisar fragmentos específicos, os genes específicos, ou regiões genômicas específicas, ou fragmentos, ou sequências específicas de DNA, e não um genoma inteiro. Então, como selecionar dentro de um genoma gigantesco, como são os de mamíferos, por exemplo, de humano, como selecionar um fragmento alvo específico que é o alvo de análise? A PCR ela resolveu exatamente esses dois problemas, a quantidade, a limitação da quantidade e a especificidade. Então vamos lá, a técnica da PCR ela é uma técnica que, de certo modo, ela imita o que a célula faz naturalmente no processo de mitose. Quando a célula vai se dividir durante a mitose, ela precisa replicar o DNA dela para que as células filhas tenham as cópias do seu genoma original. Beleza? Beleza. Então, a PCR faz algo semelhante. Porque a gente vai fazer isso, a gente vai replicar o DNA também. Só que a gente vai replicar o DNA, primeiro, dentro de um tubo de ensaio, um ambiente artificial. Segundo, fazer várias cópias, não de um genoma inteiro, mas de um fragmento específico. Então, é isso que a PCR faz. Ela vai fazer várias e várias cópias a partir de uma amostra de um DNA template ou um DNA molde de fragmentos específicos. Então, aí no slide vocês estão vendo um DNA azul, que é o DNA do organismo que eu estou analisando, e em vermelhinho nós temos o fragmento que vai ser copiado. Então, a PCR tem a capacidade de fazer milhares, milhões, bilhões de cópias de um fragmento específico, e aí, no caso, é o fragmento vermelho. Como que é possível? Então, como que a gente consegue, dentro de um tubo, dentro de um ambiente artificial, criar condições para que a molécula se replique? Então, olha só, a gente precisa colocar ali no tubo todos os ingredientes, todos os reagentes necessários para que a molécula seja copiada. Além disso, a gente tem que criar um ambiente ideal de replicação do DNA. Isso envolve temperatura, pressão osmótica, solução tampão, entre outras coisas. Mas aqui agora a gente vai focar principalmente nos ingredientes e na temperatura. Então, o primeiro ingrediente, o DNA molde. A gente precisa colocar ali na reação o DNA que vai ser utilizado como molde ou como um template para que aconteça a replicação do fragmento alvo. Segunda coisa, a DNA polimerase. Existe uma enzima que polimeriza DNA, que produz, que sintetiza DNA. Qual é o nome dessa enzima? A DNA polimerase. A DNA polimerase, ela utiliza os nucleotídeos livres em solução para construir novas moléculas de DNA. Então, a DNA polimerase é responsável por fazer as cópias da molécula, do template alvo, do fragmento alvo. Mas, como eu disse, ela precisa da estrutura, da unidade, das unidades para construir as novas moléculas. Então, a gente precisa estar disponível na reação os 4 nucleotídeos ATCG para que as novas moléculas sejam produzidas, sintetizadas pela DNA polimerase. Além disso, a gente precisa dos primers ou iniciadores. Os primers são pequenos fragmentos de DNA, fitas simples, exatamente específicos, no geral, exatamente específicos às extremidades, específicos e complementares às extremidades do DNA alvo que eu quero amplificar ou do fragmento alvo que eu quero fazer cópias. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Quando eu falo amplificar dentro do ambiente de PCR, ou PCR em tempo real, eu estou falando em fazer número de cópias, aumentar o número de cópias, tá? E não amplificar não significa aumentar de tamanho. Então, amplificar, fazer cópias. Então, os primers eles são os responsáveis por dar a especificidade da reação de PCR. Eu vou falar daqui a pouco como que a PCR resolveu o problema da quantidade. Mas quem resolve o problema da especificidade, quem são os responsáveis por selecionar um fragmento alvo específico dentro de um genoma gigantesco, são os primers. A gente vai entender isso daqui a pouco. Depois nós precisamos de um cofator da DNA polimerase, no caso é um íon bivalente, geralmente a gente utiliza o cloreto de magnésio. É o magnésio, mas no formato de cloreto de magnésio. Então a gente vai misturar todos esses ingredientes dentro de um tubo e gerar as condições de temperatura para que a PCR ocorra. Porque não basta juntar todos esses ingredientes num tubinho e que a PCR vai acontecer. A gente precisa gerar as condições e a temperatura é o que vai fazer a PCR acontecer. Uma curiosidade aqui, o Kerr Mullis, quando ele fez a PCR pela primeira vez, quando ele tentou fazer a PCR pela primeira vez, ele fez justamente isso que eu falei. Ele juntou todos os ingredientes num tubo e esperou. Achou que o DNA ia se replicar sozinho. Para quem conhece a história do Kerr Mullis, é uma parte interessante que quase ninguém fala.
Então vamos lá, a PCR ela é dividida em 3 passos. Aqui a gente está falando só de PCR convencional por enquanto. PCR é dividida basicamente em 3 passos. O primeiro passo é a denaturação. Olha só, aqui que vocês estão vendo no meu slide é um fragmento de DNA, que é o meu fragmento alvo, que está em azul. Geralmente a gente vê o DNA espiralado, aqui a gente está vendo o DNA linearizado. Por quê? Para ficar mais fácil, para a gente conseguir entender melhor como a PCR funciona. E uma outra observação é que eu estou mostrando só o fragmento alvo que vai ser amplificado. Geralmente, quando se começa uma PCR, a gente tem outros DNAs ali dentro, outros fragmentos que não são o alvo, né? Geralmente, não sempre, mas muitas vezes se começa com o DNA genômico. O DNA que foi extraído de uma célula, de um tecido, de uma bactéria, por exemplo, e aí vai fazer a PCR a partir desse DNA genômico. Aqui eu estou mostrando só o fragmento alvo que vai ser amplificado, mas imaginem aí vocês que dentro desse tubo nós temos uma quantidade imensa de um monte de DNA e não só o que eu quero amplificar. E geralmente também, geralmente não, sempre, a gente não começa a PCR com um fragmento. Não vai extrair uma molécula de DNA ou um genoma de uma bactéria, de um tecido. A gente extrai um monte, trabalha com um monte de células no processo de extração. Mas aqui eu estou mostrando uma só e ao longo dessa aula eu vou mostrar uma só para ficar mais didático, obviamente. Então, beleza. Começamos a PCR e no passo 1 a gente colocou todos os ingredientes dentro do tubinho. O tubinho a gente vai aumentar a temperatura dele para 94, 95 graus Celsius. E quando a gente faz isso, o que acontece com a estrutura dupla fita do DNA? Ela se desfaz, ela se dissocia. A molécula denatura, formando duas fitas simples. Então, nós temos aí as pontes de hidrogênio, que são as ligações que juntam as duas fitas de DNA. Em alta temperatura ela se desfaz e a molécula vira duas fitas simples. Então, é o primeiro passo, denaturação, duas fitas simples. Isso a 95, 94 graus Celsius mais ou menos. Depois, a gente vai abaixar essa temperatura para uma temperatura que varia, esse passo é o que mais varia, mas vai ser ali perto de 60 graus. Então, baixamos a temperatura para 60 graus. A essa temperatura, os primers que nós desenhamos, nós sintetizamos artificialmente, eles vão encontrar complementariedade às extremidades do meu DNA alvo, do fragmento alvo que eu quero amplificar. Então, a 60 graus, os primers vão se anelar de maneira específica à extremidade do fragmento que eu quero amplificar. Vamos fazer um parênteses aqui nos primers, guarda aí a informação. Então a gente estava lá falando da denaturação, 95 graus, e aqui a 60 graus mais ou menos o anelamento dos primers. Tem algumas informações importantes aqui que eu gostaria de falar para vocês. Primeira coisa, uma pessoa, um pesquisador, no geral, quando ele vai fazer uma PCR de um fragmento específico, ele precisa saber, ele precisa conhecer pelo menos a sequência de bases das extremidades do fragmento que ele quer amplificar. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir desenhar os primers, sintetizar os primers que ele vai utilizar e gerar a especificidade que ele precisa na PCR. É sempre assim? Não, tem variação. Tem casos e casos, mas no geral é necessário saber a sequência, pelo menos das extremidades do fragmento que a gente quer amplificar para o PCR. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como é que os primers geram especificidade? Por que eles têm a capacidade de se anelar especificamente às extremidades do meu fragmento alvo? Olha só, é uma questão de probabilidade, uma questão estatística. Dá uma olhadinha aí, ó, na fita de cima. Vamos olhar a fita de cima, na extremidade dela, nós temos ali no meu molde uma guanina. Imaginem que o seu primer, na verdade ele não é um primer, ele é um nucleotídeo livre. E aí você tem uma citosina como nucleotídeo livre. Qual que é a probabilidade dessa citosina livre se associar a uma guanina e uma molécula de DNA? Qual que é a molécula de DNA? Esquece o nosso template aí por enquanto. Uma citosina, qual que é a probabilidade de uma citosina se anelar a uma guanina e uma posição específica de uma molécula qualquer de DNA? Nós temos uma chance em 4. Uma chance em 4 por quê? Porque nós temos 4 nucleotídeos. A liga com T, C liga com G. Então, se você tiver uma citosina livre, ela tem uma chance em 4 de encontrar uma guanina disponível ali para ela se associar. Ela pode encontrar uma adenina, ela pode encontrar uma timina, ela pode encontrar uma outra citosina, em nenhum desses casos ela vai se ligar, mas eventualmente ela vai se associar, ela vai encontrar uma guanina e sim ela consegue fazer a ligação, consegue se hibridizar. Então ela tem uma chance em 4. Agora imagine então que nós temos duas citosinas juntas, duas, C, C.
qual que é a chance desse CC encontrar um GG numa molécula de DNA qualquer. Essa chance ela cai para 1 para 16. É menos provável que duas citosinas encontrem duas guaninas para se ligar. Então, se a gente aumentar mais uma base, aí, mais um nucleotídeo nesse nosso primer fictício, então passar a ser C, C, G, são 3 agora, diminui ainda mais a chance dela encontrar complementaridade numa fita de DNA. Os primers, que a gente sintetiza de um modo geral, eles têm por volta de 20 nucleotídeos. Por volta de 20 nucleotídeos. Isso significa que a chance daqueles 20 nucleotídeos encontrarem outros 20 nucleotídeos complementares, exatamente complementares a eles, é em torno de 1 em mais de 1 trilhão, ou seja, a probabilidade é muito remota. Se você não desenhar um primer que seja específico para uma região específica, estatisticamente falando, no caso do genoma humano e outros vários genomas, é muito improvável que um primer de 20 nucleotídeos ele vá se anelar a uma região do genoma, certo? Acontece de um primer que você desenhou, você mandou sintetizar para aquela sua região específica se ligar em outra região, acontece. Mas não vem ao caso agora. O que importa que vocês precisam entender nesse momento é que, por conta do tamanho do primer, da sequência específica que ele tem, é ele que gera a especificidade de se anelar a um fragmento-alvo, à extremidade de um fragmento-alvo. E aí nós temos 2 eventos de hibridização no processo de anelamento dos primers. Nós temos o primer, esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente pode chamar de forward, e nós temos esse outro primer aqui, que está na outra extremidade, que a gente pode chamar de reverse, ou vice-versa. Aqui agora não importa, tá? Mas o que importa é que são 2 eventos de hibridização, ou seja, as chances deles se anelarem em regiões aleatórias é muito pequena, então eles vão se anelar muito provavelmente nas suas regiões específicas, e aí você vai conseguir amplificar. Então vamos voltar? Primeiro passo, denaturação a 95 graus Celsius, a fita dupla de DNA se dissociou, formando 2 fitas simples. Segundo passo, os primers, a gente abaixou a temperatura para 60 mais ou menos, 55, 60, depende da estrutura do primer. Eles vão se associar especificamente às extremidades do fragmento que eu quero amplificar. E aí a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo ele pode acontecer a uma temperatura um pouco mais alta, vamos dizer aqui a 72 graus Celsius, mais ou menos, pode ser um pouco menos. No caso da PCR em tempo real, geralmente a gente trabalha com uma temperatura menor. Mas tudo bem, vamos trabalhar com 72 graus, que é o padrãozão da PCR. Então, os primers estão associados às extremidades. Quando isso acontece, a DNA polimerase que a gente incluiu lá na reação, ela tem a capacidade de identificar essa estrutura dupla fita formada pela junção do seu DNA e do seu primer. Então, essa estruturinha dupla fita que foi gerada a partir do anelamento dos primers, ela tem a capacidade de encontrar essa estrutura e ela se associa a essa estrutura. E a DNA polimerase, ela consegue, adicionando nucleotídeos, ela consegue utilizar essa estrutura para começar a adicionar os nucleotídeos que vão formar as fitas novas, as fitas que serão geradas no processo da PCR. Então dá uma olhada ali, voltando na fita de cima. Nós temos ali o primer ligado, né? E depois do primer, a primeira base que nós temos no nosso alvo é uma guanina. Então a DNA polimerase ela vai ter a capacidade de pegar um dos nucleotídeos livres em solução que a gente também adicionou na PCR e associar esse nucleotídeo livre à guanina. No caso vai ser uma citosina. Então a DNA polimerase ela vai ali naquela guanina e adicionar uma citosina. Na base seguinte, também uma guanina, ela vai adicionar uma outra citosina, depois uma timina, vai adicionar uma adenina, depois vai ser um G, T, 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 G, G e assim por diante. Então a DNA polimerase vai formando a nova fita de maneira complementar. Então olha aí o que acontece, a DNA polimerase utilizou essa estrutura dupla fita de ligação do primer com o seu DNA-alvo, do seu fragmento-alvo e polimerizou as 2 novas fitas. Então aí nós terminamos o terceiro e último passo da PCR, e nós temos 2 fitas idênticas geradas através desses 3 passos da PCR. Agora olha que interessante, a gente começou, o primeiro passo nós tínhamos uma fita, um fragmento-alvo, no final do segundo passo nós temos 2 fragmentos-alvo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar esses 3 passos de novo, vamos repetir, só que agora a gente vai repetir com essas 2 moléculas. A gente tem 2 agora para começar. Se a gente repetir e fizer esses 3 passos de novo, o que vai acontecer? Cada uma dessas moléculas
vai gerar mais 2 moléculas. Então, no final do segundo passo, no final do segundo ciclo, nós teremos 4 moléculas. Então, a gente começou com 2 moléculas e passamos a ter 4. Se a gente repetir de novo, agora com 4, no final desse terceiro ciclo, nós passaremos a ter 8. Repetir de novo, a gente vai ter 16, 32, 64 e assim por diante. Então, a PCR ela tem a capacidade de usar uma molécula que foi gerada no ciclo anterior como molde para gerar mais moléculas no ciclo seguinte. E aí, a gente resolve o segundo problema, que era o problema de quantidade. Vamos ver esse slide aqui na frente, ó, que vai ficar bem mais fácil de entender. Começamos a PCR, vamos supor que a gente tivesse um fragmento. Como eu falei para vocês, isso não acontece na vida real, mas aqui, didaticamente, para ficar fácil, a gente começou com um fragmento. Aí fizemos os 3 ciclos da PCR, os 3 passos da PCR, e terminamos o final do primeiro ciclo com 2 moléculas. Se a gente começar de novo agora com 2 moléculas, a gente vai finalizar o segundo ciclo com 4. Essas 4 vão gerar 8, essas 8 vão gerar 16, 16, 32, 32, 64 e assim por diante até que o final da PCR nós teremos milhões, bilhões de cópias geradas. Eu estou mostrando trilhões de uma maneira didática. Se a gente fosse, se a PCR fosse acontecer por 40 ciclos, como eu disse no meu exemplo, e nada mais acontecesse a não ser replicação de DNA, nós teríamos aí por volta de 3 trilhões. Isso é na teoria, na prática não é do jeito que acontece, mas a gente, no final das contas, o que importa é, vamos ter várias e várias e várias e várias cópias de um mesmo fragmento. Então, quantas vezes se faz, quantas vezes a gente repete esse ciclo, esses 3 passos da PCR, isso depende do objetivo de PCR para PCR, de PCR em tempo real para PCR em tempo real, mas aí varia em torno de 30 a 50 ciclos, depende do que você quer fazer, tá bom? Mas essa é a PCR. Então, ó, resolvemos os 2 problemas de quantidade e de especificidade. Daí onde acontece a PCR, né? Quem é que fica aí trocando essa variação de temperatura? Quem que eleva a temperatura para 95, quem que abaixa para 60, quem aumenta para 72, depois para 95 de novo, e faz isso 40, 50 vezes. Existe uma máquina que faz isso, existe um equipamento que é o termociclador. O termociclador faz esse processo, exatamente esse processo, de maneira automática. Bom, a PCR ela tem uma infinidade de aplicações. Eu já falei para vocês aqui que é uma técnica extremamente versátil. A gente consegue fazer vários tipos de análise com ela e mais do que isso, a PCR ela serve como um passo individual em muitas outras aplicações, como sequenciamento de nova geração, microarray, clonagem, várias outras análises. Se faz a PCR em algum momento, a PCR em tempo real mesmo é uma variação da PCR. Então a gente consegue fazer com a PCR genotipagem. Genotipagem serve para várias coisas, inclusive fazer identificação humana, detecção de patógenos, você detectar a presença do genoma de um patógeno em uma determinada amostra, dá para trabalhar, fazer clonagem, dá para fazer sequenciamento Sanger, sequenciamento de nova geração e aí um monte de coisa. Apesar de todas essas vantagens, apesar dessas diferentes aplicações, ainda assim, quando a gente compara principalmente a PCR com uma PCR em tempo real, ela apresenta algumas limitações. A primeira limitação que a gente precisa destacar aqui é a sensibilidade e a resolução. E aí não é bem por conta da PCR o problema. A PCR em tempo real, quando comparada à PCR convencional, ela é bem mais sensível e tem uma resolução bem maior. Mas não é por conta da PCR em si. É como se analisa o produto da PCR. O problema é como se analisa o produto da PCR, que geralmente vai pegar aquele produto, aquele fragmento que foi amplificado, e a gente vai fazer uma eletroforese, por exemplo. Aí, para se analisar esse fragmento eletroforese, nós temos sim uma limitação de sensibilidade e resolução. Sensibilidade significa o seguinte: se você tiver uma quantidade muito pequena do seu alvo antes da PCR, você vai gerar menos cópias desse alvo no final da PCR. E talvez, dependendo da quantidade que você tinha anteriormente, no começo da PCR, talvez você não consiga gerar um sinal forte o suficiente lá na eletroforese para você detectar. Ou talvez você gere um sinal forte, mas não o suficiente para você conseguir fazer a sua análise, por exemplo. Ou se você quiser comparar uma banda de uma amostra na eletroforese com uma outra amostra, talvez essa diferença de pixels, de intensidade gerada ali na eletroforese, você não consiga fazer a sua análise, e assim por diante, beleza?
Os resultados eles também não são quantitativos, exatamente pelo mesmo problema, porque a gente não gera números fazendo uma PCR, a gente gera um produto que vai ser analisado geralmente em um gel de agarose, vai ser sequenciado, etc. Você não consegue quantificar, o máximo que dá para fazer é uma semi-quantificação, que significa quantificar os pixels de uma foto de um gel de agarose. Mas hoje em dia não se precisa fazer isso mais, porque tem a PCR em tempo real que resolveu esses problemas aí. Processamento após a reação. Você faz uma PCR e aí? O que você faz com aquele negócio? Não dá para fazer nada. Você não consegue olhar para o tubo e analisar qualquer coisa. Então você precisa processar aquela amostra, que é justamente, por exemplo, fazer uma eletroforese ou fazer um sequenciamento, fazer alguma coisa com ela. Então tem esse problema também que você precisa processar a amostra depois da reação. E aí o processo, muitas vezes, ele é bem manual. Geralmente existem master mix, que os master mix são soluções com todos os ingredientes já em quantidades otimizadas para você utilizar na sua PCR. A única coisa que você adiciona extra é o primer, que é exclusivo da sua reação, né, da sua situação, e o seu DNA-alvo. Mas mesmo tendo os master mix, muitas vezes é necessário otimizar a quantidade de reagentes, quantidade de primer, então o processo ele é bem mais manual do que pode ser a PCR em tempo real. Então vamos falar agora sobre a PCR em tempo real. E olha só, a PCR em tempo real, para sua sorte, ela é a mesma coisa da PCR. Se você entendeu o que é PCR, se você já sabia o que é PCR, você já entendeu o que é PCR em tempo real, basicamente. Porque a mecânica é a mesma. O que a gente vai fazer ali é várias cópias de um fragmento específico. Então a gente vai colocar num tubo todos os ingredientes para se fazer cópias de um fragmento específico, com uma diferença. Além de todos os ingredientes que eu falei para vocês, que a gente vai colocar no tubo também um ingrediente extra, que é um agente fluorescente. É justamente o agente fluorescente que nos permite fazer o monitoramento da reação de PCR em tempo real. Então é justamente a geração desse sinal fluorescente de diferente intensidade que faz com que a gente consiga fazer o monitoramento da reação em tempo real. Apesar do nome da PCR ser PCR em tempo real, nunca as análises dessa reação elas são feitas em tempo real. Você utiliza a capacidade da geração de dados em tempo real, mas a análise em si ela não vai ser feita em tempo real. Você vai fazer a reação, vai processar esses dados depois digitalmente, né, diferente da PCR, você vai processar digitalmente, vai analisar no computador para daí sim receber os seus resultados finais. E aí, como que a gente consegue, então, gerar números, né, diferente da PCR convencional, como que com a PCR em tempo real a gente consegue gerar números? Porque o que nós estamos fazendo com uma PCR em tempo real? Nada mais é do que pegar uma informação biológica que a gente não consegue ler, entender, traduzir, na verdade, essa informação biológica em uma informação digital. Quem faz essa transformação, essa tradução, na verdade, é o agente fluorescente, porque a gente consegue captar a fluorescência e transformar a intensidade de fluorescência em números e aí a partir daí a gente consegue quantificar e analisar a amostra. Então vamos entender aqui de uma maneira mais didática. E aqui está o pulo do gato. Galera, se vocês quiserem entender como funciona a PCR em tempo real, aqui está o pulo do gato. Vejam só, o nível de fluorescência lá em um tubinho, na minha reação ao longo da PCR, o nível de fluorescência ela aumenta de maneira proporcional ao aumento do número de cópias do alvo na reação. Durante a PCR, nós não temos um alvo que vai ser amplificado, nós não vamos fazer várias cópias de um alvo. É isso que a gente vai fazer. E o pulo do gato é que conforme vai aumentando esse número de cópias ao longo dos ciclos da PCR, vai aumentando de maneira proporcional a intensidade do agente fluorescente que a gente colocou lá na reação também. Então, o nível de fluorescência ela tem que ser proporcional à quantidade de DNA que está sendo gerada em cada ciclo da PCR. Pá! Matou a PCR em tempo real. É isso que vocês precisam saber. A partir daí, minha gente, tá fácil. Vamos lá. PCR em tempo real. Mesma coisa da PCR. Então, a gente está lá no começo da PCR. Em tempo real, o nosso fragmento-alvo, a gente tem pouca quantidade, né? A gente não fez cópias ainda, se a gente tem pouca quantidade, nós temos pouca quantidade também do quê? De fluorescência de maneira proporcional. Aí a gente faz o primeiro ciclo e a gente gera duas moléculas a partir daquela uma. Se a gente gera duas moléculas, aumentou um pouquinho. O que tem que acontecer com o sinal fluorescente? Aumentar um pouquinho também, de maneira proporcional.
Depois, mais para frente, a gente passou para 4 moléculas. O que acontece com o sinal fluorescente? Ele aumenta de tal maneira que seja referente à quantidade de 4 moléculas na sua reação. E assim por diante. No final da reação de PCR, o que nós temos? Aquela quantidade imensa de moléculas de DNA do nosso fragmento-alvo e uma quantidade proporcional dessa fluorescência que foi gerada. Beleza? É isso. Então, nós aumentamos gradativamente a quantidade do nosso alvo na reação e, consequentemente, paralelamente, a gente aumentou a quantidade de fluorescência. Nós aumentamos o nível de intensidade da fluorescência na reação. E aí, por isso, a gente consegue fazer a análise em tempo real. Muito bem, só que para fazer isso você precisa de uma máquina que consiga ler a fluorescência, você precisa de equipamentos que consigam ler a fluorescência. Não basta ter um termociclador convencional, porque ele não lê fluorescência, você precisa de uma máquina específica para isso. Eu estou mostrando aqui duas máquinas, dois equipamentos. Um é da Biorad, o outro da Thermo Fisher. Esses dois equipamentos, eu estou mostrando os dois porque são os dois maiores players do mercado aqui no Brasil, na América Latina, em vários lugares do mundo, então estou mostrando os dois, mas existem outros vários aí no mercado disponíveis para você fazer esse tipo de reação. Uma coisa interessante sobre esses equipamentos é o seguinte, que não basta também ele ler a fluorescência, é um equipamento relativamente complexo, tá? A gente pode dividir aí alguns componentes que são primordiais em uma máquina de PCR em tempo real. O primeiro componente, sem dúvida, é um termociclador, porque a variação de temperatura ela vai acontecer. Além do termociclador, a gente precisa de um detector de fluorescência. Não vai ser gerada a fluorescência lá na amostra? Então a máquina ela tem que ter um detector de fluorescência. De alguma maneira ela tem que detectar aquela fluorescência que foi gerada. E tem um terceiro componente ainda, porque a fluorescência ela não é gerada assim simplesmente. Ela precisa ser excitada. Uma fluorescência, quando ela é gerada, ela ainda assim precisa ser excitada para emitir sua luz. E para que essa fluorescência seja excitada, a gente precisa de um agente que excite a fluorescência. No geral é uma lâmpada, pode ser uma lâmpada branca, pode ser um laser. Então a gente pode dividir aí os equipamentos de PCR em tempo real em 3 componentes muito importantes. Então o termociclador, um detector da fluorescência que foi gerada ali e um comprimento de luz específico, uma fonte de luz específica que vai excitar a fluorescência gerada dentro do tubo. Beleza? Mas essa é uma conversa para uma outra aula, tá bom? O que importa é vocês saberem esses 3 componentes básicos aí. Muito bem, então falamos aí dos conceitos iniciais sobre a PCR em tempo real, vamos passar para os agentes fluorescentes. Quem são esses indivíduos, esses agentes fluorescentes que a gente adicionou lá na nossa reação? Quem são eles e como eles têm a capacidade de gerar fluorescência de maneira proporcional ao DNA que está sendo gerado ao longo da PCR? Eu falei para vocês lá no começo da aula que a gente vai falar de 2 principais, são os 2 mais utilizados no mundo. O primeiro é o Cyber e o outro é o Tacma. Existem outros disponíveis no mercado, aqui no Brasil existem outros também, só que eles são menos utilizados, geralmente eles têm algumas aplicações, eles são mais limitados no tipo de aplicação que se pode utilizar. Então, se vocês quiserem saber desses outros, me avisa que eu faço um vídeo mais curto, só falando desses outros agentes fluorescentes, beleza? Dá um toque aí que eu faço. Mas vamos falar desses 2 aqui que são os 2 mais utilizados. O primeiro deles é o CyberGreen. O CyberGreen ele é uma molécula, é um agente intercalante de DNA fita dupla. É uma molécula que tem afinidade ao DNA fita dupla. O CyberGreen ele é inespecífico. Por que inespecífico? Porque ele é um agente intercalante de DNA fita dupla. Não falei qual DNA fita dupla, qualquer DNA fita dupla. Pode ser o seu DNA, pode ser o seu alvo, pode ser um contaminante, pode ser um primer, mas ele pode se ligar ali e gerar fluorescência, então ele é inespecífico. Ele, no geral, é bem mais barato e você precisa fazer um negócio depois da reação de PCR em tempo real para confirmar que os resultados que você está obtendo ali é confiável, que é uma curva de dissociação, que eu vou explicar com calma lá na frente. Mas eu estou falando isso já pelo seguinte, porque se você precisar adicionar um tempo extra, um passo a mais ao longo da sua PCR em tempo real, lá no finalzinho do tempo real, depois que acabou toda a reação, você faz essa curva de dissociação. Você vai precisar de um tempo a mais para fazer a análise. A maioria dos laboratórios, quem trabalha com pesquisa, esse passo a mais é indiferente, porque tempo não é um grande problema. Mas em laboratórios que têm uma demanda muito grande de amostra, que fazem várias amostras por dia, geralmente laboratórios clínicos, laboratórios que fazem testes aí, vendem testes, esses caras geralmente eles demandam tempo. E aí uma reação a mais ao final da sua reação, ela pode prejudicar no longo prazo. Tá? Então é só um comentário aí.
e o CyberGreen ele é comercializado por várias companhias. A sonda Tacma é um sistema completamente diferente, é um oligonucleotídeo muito parecido com o primer, só que eles são específicos para o DNA-alvo. Ele é feito para o DNA-alvo, assim como o primer ele é feito para ser anelado ao seu alvo, ao longo da reação. A sonda Tacma, ela pode ter diferentes cores, ela pode emitir fluorescências de diferentes comprimentos de luz, ou seja, são fluorescências de diferentes cores. Isso permite que a gente consiga fazer multiplex, vamos falar disso lá na frente também. É mais caro, de modo geral ela é bem mais cara e é comercializado pela Thermo Fisher Scientific. Tem algumas empresas que têm essa técnica licenciada, mas de modo geral quem comercializa é a Thermo Fisher. Vamos entender como funciona o Cyber primeiro. É o mais simples, mais fácil de entender, é uma tecnologia mais simples. As duas são fáceis, mas o Cyber é mais fácil ainda. Eu disse para vocês que o Cyber é uma molécula que tem afinidade à molécula dupla fita de DNA. Então é uma molécula que está ali em solução, bonitinha, emitindo uma fluorescência bem baixinha, quase nada de fluorescência quando ela está em solução. No entanto, quando essa molécula que está em solução, ela encontra um DNA dupla fita que ela pode se ligar, ela se liga. Se tiver as condições ideais, ela vai se ligar, ela vai se associar a essa molécula de DNA dupla fita. Nesse processo de associação, ela muda de conformação ligeiramente e no processo de mudar de conformação, ela emite fluorescência. Então, olha só, aqui no nosso tubinho, está lá acontecendo a PCR. A PCR vai começar. Nós temos o Cyber que a gente colocou o DNA que vai servir como molde para a gente. Antes de acontecer a reação, nós temos ali os Cybers em solução, emite uma fluorescência bem baixinha, mas a hora que ele encontra esse DNA dupla fita, ele se associa, ele se liga, muda de conformação e passa a emitir uma fluorescência bem mais alta. Então é simples assim, é assim que o Cyber funciona. Então é fácil de entender que, conforme a PCR vai acontecendo, nós vamos aumentar a quantidade do nosso alvo lá dentro. Consequentemente, nós vamos aumentar a quantidade de Cyber associado a moléculas de DNA. Consequentemente, nós temos um aumento de fluorescência, certo? Então, olha aí, o pulo do gato que eu falei para vocês, lembra? A quantidade de fluorescência que está sendo gerada ao longo da reação, ela é proporcional à quantidade de DNA que está sendo formado ao longo dos ciclos da PCR. E é isso que eu estou mostrando aí nesse slide. Fechou? Simples assim. Só que o Cyber é um danadinho. O Cyber, eu falei para vocês, ele se liga a DNA fita dupla, a qualquer DNA fita dupla. Ele pode se ligar ao seu alvo, que é o que você quer. Mas se você tiver uma reação e sem querer você está amplificando um outro fragmento que não é só o seu alvo. Então você está amplificando o seu alvo, que é o que você quer, mas por algum problema, um primer mal desenhado, alguma outra situação, você está amplificando um outro alvo que não é o seu também. O Cyber vai se ligar só no seu? Não, bonitão, ele vai se ligar no seu e ele vai se ligar no outro também. E ele vai emitir fluorescência para os dois. Você consegue diferenciar que fluorescência está sendo gerada lá naquele tubinho, se é a fluorescência do seu alvo ou se é a do contaminante? Não consegue. Então, se você tiver uma geração de fluorescência inespecífica na sua reação de PCR, quando você utilizar o Cyber, você muito provavelmente vai inutilizar esses dados. Você vai ter que repetir, resolver o problema, fazer com que o Cyber gere fluorescência só para o seu alvo, e aí sim você fazer a análise dos dados. Vamos dar uma olhada nisso aqui então. Olha lá, o Cyber bonitão, ele se liga ao DNA dupla fita, mas é qualquer DNA dupla fita. Se você tiver um contaminante, como eu acabei de falar, você tem ali o seu alvo, que é o laranja ou azul, é esse que você quer gerar fluorescência, é esse que você quer amplificar e gerar fluorescência. Mas, por alguma razão, você tem um contaminante também que está sendo amplificado ao longo da PCR. E você não gostaria que ele estivesse, mas ele está, e o Cyber danadinho vai se ligar a ele também e vai emitir fluorescência para ele também. Dá para separar o que é fluorescência do contaminante do seu alvo? Não dá. Perdeu esses dados aqui, muito provavelmente. E se você tiver um primer se ligando num primer? Porque o primer, se ele for mal desenhado, ou se você tiver ele em concentração errada na sua reação, ele é um DNA fita simples, certo? Isso quer dizer que ele pode se ligar a outro primer. Um Ford, por exemplo, se associando a um primer reverse, formando uma estrutura dupla fita. Ou um Ford se associando ao próprio Ford. Ou um Ford ou reverse se dobrando e se associando a ele mesmo, formando um hairpin. Quando essas três situações acontecem, você tem a formação de DNA dupla fita. Se você tem a formação de DNA dupla fita, você tem Cyber se ligando. Se você tem Cyber se ligando, você tem geração de fluorescência.
Se você está gerando fluorescência de maneira específica, você provavelmente vai ter que repetir o seu experimento, otimizar esses primers aí, resolver o que está acontecendo, ver o que está de problema e refazer a reação. Tá, mas existe uma maneira da gente saber se está acontecendo alguma dessas situações, se a fluorescência que está sendo gerada ali é só do meu alvo mesmo? Você tem como ter uma ideia. Existe uma reação que você faz depois da PCR, que eu comentei lá atrás, que é a curva de dissociação, e essa reação, esse procedimento, ele pode te dar indicativos de que você tem uma fluorescência inespecífica sendo gerada lá dentro. Vamos ver como isso acontece, como acontece a curva de dissociação. Então aqui nós terminamos a PCR, eu terminei lá os 40 ciclos, bonitão, tem um monte de DNA que foi formado e um monte de fluorescência que foi gerada. Tá bom? Nós estamos nessa situação. Aqui eu estou mostrando, obviamente, uma molécula, mas imagine que seu tubo está cheião de moléculas de DNA lá que você fez cópias. Se você mantém esse tubo em temperatura ambiente, está lá 25 graus, vamos dizer, tem um monte de cyber, um monte de DNA associado um ao outro, né, formando dupla fita, e um monte de cyber ligado a eles, emitindo um monte de fluorescência. Agora, se você aumentar essa temperatura um pouquinho, vamos lá que você vai aumentar ali para 70 graus mais ou menos. O que acontece? Essa molécula de DNA, ela começa ou ela pode começar a se dissociar. Essa estrutura dupla fita, ela começa a se desprender. Porque quando a gente faz a dissociação, quando a molécula denatura, ela não denatura de uma vez. Você não rompe a molécula toda. Tem algumas regiões que são mais fracas, tem algumas regiões que são mais fortes. As regiões mais fracas, elas demandam menos energia para dissociar. Então, quando você começa a aumentar essa temperatura gradativamente, olha o que acontece. Um pedacinho daquele seu alvo, ele se dissocia. E o cyber que estava ligado ali naquela estrutura dupla fita, ele se desliga. Ali não é dupla fita mais, ele não tem afinidade à fita simples, ele se desliga. Então você tem uma queda proporcional à quantidade de DNA que foi dissociado. Então diminuiu, aí aumentou a temperatura, alguns pedaços do seu alvo se dissociaram e o cyber que estava ligado ali se desligou, então caiu um pouco da fluorescência. Aumentou a temperatura, caiu a fluorescência. Se você aumentar um pouco mais, aquelas regiões que são intermediárias, têm força intermediária, elas começam a se dissociar também. Os cyber que estavam ali se dissociam. Caiu, aumentou um pouquinho mais a temperatura, caiu a fluorescência. E se você aumentar um pouco mais, você vai dissociando a molécula inteira. Então, se você aumentar a temperatura gradativamente, você vai dissociando a molécula gradativamente. E os cybers vão se desligando gradativamente. Então, o nível de fluorescência vai diminuindo gradativamente conforme você aumenta essa temperatura. Se a gente jogar essa informação, isso que eu acabei de mostrar para vocês em um gráfico, olha esse gráfico. Nós temos ali a fluorescência em relação à temperatura. A temperatura mais baixa, a temperatura mais alta. Olha o que a gente vai ver. Então, a gente vai ver uma queda do nível de fluorescência conforme a gente aumenta a temperatura. É isso aqui. Agora, ó, vou dar um dado interessante para vocês, hein? Olha essa linha aí que eu coloquei, está vendo? Ali, que eu estou mostrando para vocês, é exatamente a metade do caminho. Naquele momento ali, a 78 graus aí no meu exemplo, isso varia de amostra, para fragmento, mas aí no meu exemplo aconteceu a 78 graus, que é exatamente a metade do caminho do processo de dissociação da molécula, nós temos, neste caso, todas as nossas moléculas dissociadas pela metade. Ou seja, a 78 graus, metade da minha molécula está dissociada, metade ainda está associada. Essa metade do caminho é chamada de temperatura de melting. Então, de novo, a temperatura de melting é aquela temperatura no processo da curva de dissociação onde metade das minhas moléculas já estão dissociadas e metade das minhas moléculas ainda estão associadas em estrutura dupla fita. Essa é a curva de dissociação. Tem um negócio interessantíssimo que a gente consegue fazer a curva de dissociação, que é o seguinte. Todo fragmento ele vai ter esse mesmo perfil de dissociação que eu estou mostrando aí para você. Toda molécula vai dissociar dessa mesma maneira, ou seja, em outras palavras, toda molécula, todo fragmento, ele vai ter uma ATM, uma temperatura de melting a 78 graus? Não. Moléculas de tamanhos diferentes têm uma TM específica, moléculas de estrutura diferentes têm TMs específicas. Então, quando a gente olha para a TM, a gente consegue predizer se uma molécula ela é maior que a outra, ou a gente consegue predizer
um pouco sobre a estrutura dessa molécula. Então a gente já tem um insight que se você tiver um contaminante na sua reação, se você tiver um contaminante na sua reação e o seu contaminante for diferente do seu fragmento-alvo, ele vai ter um perfil de dissociação diferente do seu alvo. E se ele tiver um perfil de dissociação diferente, ele vai ter uma TM diferente. Então, se você olhar para a TM do seu alvo e se você olhar para a TM que está aparecendo ali não deveria, pode ser um indício que você tem um contaminante. Mas está meio difícil olhar, né? Essa TM aí, saber exatamente onde é a metade dessa curva, dessa descida, ainda mais num gráfico verdadeiro. Aqui eu estou fazendo um desenho. Num gráfico verdadeiro fica mais difícil ainda olhar exatamente onde é a metade dessa caída, dessa curva. Só que se a gente derivar os dados desse gráfico, os dados da fluorescência, a gente tem isso daqui, ó. E aquele pico que você está vendo ali no outro gráfico, no segundo gráfico, é justamente a TM, é justamente a metade dos fragmentos dissociados. É a mesma informação, só que mostrada de outra maneira. Aí ficou fácil, pô. Se a gente tem o ATM dando um pico bonitão assim, ó, a gente consegue ver exatamente onde metade das moléculas estão dissociadas, onde estão associadas. Ou seja, a gente consegue ter uma noção do perfil de dissociação dessa molécula. Vamos trabalhar, vamos entender um pouco melhor isso. O pulo do gato. O pulo do gato para você entender uma curva de dissociação. Vamos lá. A temperatura de melting de um fragmento de DNA depende do seu tamanho, ou seja, da quantidade de bases que ele tem, e da sua proporção entre guaninas, citosinas e adenina e timina. Então, ó, o perfil de dissociação de um fragmento de DNA, ou seja, a TM, ela é dependente do tamanho daquele fragmento, quanto maior, maior a TM, quanto menor, menor a TM, e também da quantidade de guanina e citosina em relação à adenina e timina. Por quê? Você precisa de mais ou menos energia para dissociar uma molécula de uma fita de DNA de 40 pares de base. Agora, você precisa de mais ou menos energia para dissociar uma molécula de 1000 pares de base. Você vai precisar de muito mais energia, ou seja, vai precisar de muito mais temperatura para dissociar uma molécula grandona de 1000 pares de base em relação a uma molécula de 40, por exemplo. Então, o tamanho influencia no perfil de dissociação. Você precisa de mais temperatura para dissociar moléculas maiores. Então, o perfil de dissociação de uma molécula grande é diferente do perfil de dissociação de uma molécula pequena. Em outras palavras, a TM de uma molécula grande é diferente da TM de uma molécula pequena. Mais uma coisa, quantidade de guanina e citosina em relação a adenina e timina. Por quê? Porque a ligação entre citosina e guanina, C com G, G com C, ela é feita através de uma ponte de hidrogênio tripla, 3 pontos de hidrogênio. E de adenina com timina, timina-adenina, dupla, uma ligação dupla de ponto de hidrogênio. Então você precisa de mais energia para dissociar uma ligação tripla ou uma ligação dupla de uma ponte de hidrogênio. Você precisa de mais energia para dissociar ligação tripla. Ou seja, moléculas que têm maior quantidade de ligação tripla de ponto de hidrogênio, em outras palavras, moléculas com maior quantidade de G e C em relação a e T, precisam de mais temperatura, precisam de mais energia para dissociar, certo? Então, moléculas com maior quantidade de G e C têm uma temperatura de melt, uma TM maior que moléculas que têm menor quantidade de G e C, que têm maior quantidade de AT. Beleza? Tá aí o pulo do gato da temperatura de melt. Esse slide que está falando exatamente o que eu acabei de falar. Então, o tamanho ele vai influenciar na temperatura de melt, no perfil de dissociação. Moléculas maiores precisam de mais temperatura, mais energia para dissociar do que moléculas menores. Quanto mais GC numa molécula em um fragmento, maior a energia necessária para dissociar aquela molécula. Olha só, uma outra informação interessante que muitas pessoas confundem. Imagine que você tem amplificando, você fez a reação de PCR e depois uma curva de dissociação do mesmíssimo alvo, só que em 2 tubos diferentes. Então você colocou o tubo 1 em um lugar, o tubo 2 em outro lugar, só que nesses 2 tubos você colocou o mesmo fragmento. Mesmo fragmento significa mesmo tamanho, mesma quantidade de G e C. Só que no tubo 1 você colocou uma grande quantidade de DNA, uma grande quantidade desse alvo. E no tubo 2 você colocou uma pequena quantidade desse alvo. O que acontece com a ATM? O que acontece com o perfil de melting de moléculas idênticas, só que em concentrações diferentes numa reação, ou em 2 reações? A ATM, o perfil de dissociação, não muda. O perfil de dissociação, ou seja, a ATM,
ela não é dependente da concentração que você tem do seu alvo na reação. Ela é dependente, de novo, do tamanho e da quantidade de GC, mas não da concentração. Beleza? Depois eu vou mostrar um gráfico com concentrações diferentes para você ver o que acontece. TM igual, a temperatura de melting igual, perfil de dissociação igual, só vai mudar a intensidade da fluorescência. Mas a TM não muda de acordo com a concentração de um alvo. Dímeros de primer. Se você tem um dímero de primer na sua reação, ele é pequenininho, né? É uma estrutura de DNA dupla fita pequenininha. Né? São ali 20 pares de bases no máximo que você vai fazer um dímero. Então ele vai demandar menos energia para dissociar. Ou seja, o perfil de dissociação de um dímero de primer, ou seja, a TM de um dímero de primer é completamente diferente, ou pode ser completamente diferente de um fragmento-alvo que você amplificou, certo? Então, ó, mais uma dica, para saber se você tem dímero de primer, olha a curva de dissociação, que você vai ter um perfil de dissociação para o dímero e um perfil de dissociação para o seu alvo. O NTC, que é o No Template Control, ou o branco, você fez uma reação lá que não tem DNA, você colocou todos os ingredientes da PCR, menos o DNA, colocou água no lugar do DNA. Ele vai ter TM? Não, né? Não tem DNA ali dentro, não pode ter TM. Então, se o seu branco tiver TM, se ele estiver amplificando, se ele tiver um perfil de dissociação, tem boi na linha, tem coisa errada. Tem que descobrir o que está acontecendo. Pode ser um contaminante, mas pode ser o dímero de primer, porque o dímero de primer, ele tende a acontecer com mais facilidade, com mais frequência, em uma reação que não tem template, que não tem DNA, porque quando não tem DNA, você diminui a competição de ligação entre o DNA e o primer, e aí eles tendem a se ligar entre eles. Mas você consegue corrigir isso ajustando a concentração de primer, beleza? Então fique esperto, se tiver dímero de primer gerando fluorescência lá no seu branco, tem que corrigir a concentração. 2 picos diferentes lá na TM, 2 picos diferentes, 2 perfis de dissociação durante a PCR em tempo real, durante a curva de dissociação. Alguma coisa está errada, tem que ter um pico só. Se tiver 2 picos, provavelmente tem um contaminante ou dímero de primer. Isso aqui é o que você quer, ó. É isso que você quer. Você quer uma curva de dissociação, uma ATM ali, um pico só, bonitão. Geralmente é esse o perfil. Claro que na vida real você vai ter algumas pequenas variações disso que eu estou mostrando para vocês, mas aqui, de modo geral, é isso que acontece. Lembra que eu falei para vocês? Eu perguntei para vocês se você trabalhar com o mesmo alvo, em 2 tubos diferentes, em 2 concentrações diferentes, o que acontece com a curva de dissociação deles? Lembra, a curva de dissociação, a TM, o perfil de dissociação, ele é independente da concentração do seu alvo. Se os alvos forem iguais, ele é independente da concentração do alvo. Tem que ter a mesma TM, o mesmo perfil de dissociação. Tá? E é isso que eu estou mostrando para vocês. Ó. A amostra laranja que estava no tubo 1, eu tinha muito DNA. A amostra azul que está no tubo 2, eu tinha pouco DNA. Mas é o mesmo DNA, é o mesmo alvo. Então a TM é igual, ó, o mesmo pico, na mesma altura lá, 78 graus. Não tem a temperatura aí, eu estou falando 78 graus. Mas é a mesma região, nenhum dos 2 picos está deslocado para a direita ou para a esquerda, eles estão um em cima do outro. Quando você tem um NTC, um branco com TM, olha lá, a amostra que a gente... Alvo é a nossa amostrinha laranja. Olha a TM do NTC. Não tem nada, devia ser uma linha reta. Não devia ter nenhum pico no NTC. Amplificou. Ali tem cara de dímero de primer. Por quê? Porque é um TM menor que a TM do meu alvo. Possivelmente é um dímero de primer ou é um contaminante bem pequenininho. E aí, ó, o NTC você faz em tubo separado, por isso que ali está separado, mas aí nesse outro gráfico você está vendo 2 picos, é na mesma amostra, né, no mesmo tubo. Você está vendo 2 picos aí, tem cara de dímero de primer também. Um pico referente aos primers, ao pico pequeno, e o grande é da sua amostra. Tá? Então nesses 2 últimos casos aí de baixo, você precisa corrigir o que está errado. Provavelmente, se for dímero de primer, ajustar a concentração do primer. Se ajustando a concentração do primer não funcionar, você vai ter que refazer esse primer, vai ter que desenhar o primer. Eventualmente corrigir a concentração de sal na sua reação, mas aí já é demais, né? Geralmente se utiliza Master Mix, não vai chegar nesse ponto. Provavelmente é corrigir primer mesmo, ou concentração ou desenhar de novo. Beleza! Terminamos então a parte de CyberGreen. Vamos ver como é que funciona a sonda Tachman. Sonda Tachman. De novo, o nosso DNAzão lá bonito, ó. O primeiro ciclo da PCR, ele foi dissociado, depois que ele dissocia, o que acontece? Os primers se ligam, né? De maneira específica. Na PCR em tempo real com sonda Tachman, isso não muda, e você adiciona um outro oligonucleotídeo. Primers
são exemplos de oligonucleotídeos, fragmentos pequenos de DNA. E você vai adicionar um terceiro oligonucleotídeo aí, que é uma sonda, uma probe, uma sonda, que vai se ligar também de maneira específica ao seu fragmento-alvo. Ou seja, a sonda, assim como o primer, ela foi desenhada para o seu alvo. Você desenhou, você customizou, você comprou esse negócio que é para o seu alvo. Você conhece a sequência do seu alvo e você comprou um negócio que é específico para ele. Diferente do Cyber, que é um biscatão que se liga a DNA dupla fita. Beleza? Coloca aí, ó, hashtag cyberbiscatão. Hashtag cyberbiscatão. Aqui o Tachman, então, está ligado aí no meio da sua molécula de DNA e ele é muito parecido com o primer, mas não é igual ao primer. Vamos ver o que ele tem de diferente. O que acontece com esse cara? Então, olha só, é um oligonucleotídeo também, que varia de tamanho, depende da sua sonda Tachman, pode ser um pouco maior que um primer, pode ser menor que um primer, depende da sua situação. Associado a uma extremidade, mais especificamente a extremidade 5' e se você não sabe o que é uma extremidade 5', procura a estrutura sobre o DNA. Se você quiser que eu fale sobre estrutura de DNA, me avisa que eu faço uma aula sobre isso. Mas mais especificamente associado à estrutura 5', nós temos uma molécula. É essa molécula que é o agente fluorescente. É essa molécula, que nesse caso é chamada de reporter, que é a molécula que vai gerar fluorescência que a gente vai detectar ao longo da PCR. É ela que vai falar que o seu fragmento alvo está sendo amplificado, ou seja, é ela que vai gerar fluorescência de maneira proporcional ao seu alvo sendo amplificado na reação, tá bom? Então ali na extremidade 5' está a sua fluorescência. Então ela tem um papel parecido com o do Cyber aí. Na outra extremidade, nós temos uma outra molécula que é chamada de quencher. Essas duas moléculas, quando elas estão geograficamente próximas uma da outra, acontece uma troca de energia entre elas. Uma troca de energia ressonante fluorescente, quando elas estão próximas uma da outra, acontece essa troca de energia. É como se a presença da molécula quencher inibisse a fluorescência da molécula reporter, ou seja, quando essa molécula, quando a sonda Tachman está aí estruturada do jeito que está, ela está íntegra, do jeito que eu estou mostrando aí para vocês, existe essa troca de energia e a fluorescência do reporter não vai para o meio. Ela é absorvida, não é isso que acontece, mas vamos entender aqui, ela é absorvida, entre aspas, pela molécula quencher, beleza? Então vamos ver como ela gera fluorescência ao longo da PCR. Então tá aí, ó. A PCR vai começar a acontecer, nós tivemos a dissociação, né, a denaturação, os primers se ligaram de maneira específica, as sondas também se ligou de maneira específica. Uma curiosidade aqui, a sonda sempre se liga antes dos primers, tá? Ela se liga primeiro, depois os primers. Então a sonda está ligada ali de maneira específica, a DNA polimerase vai começar a adicionar nucleotídeos. Anotem que a sonda Tachman está ligada a só um dos seus fragmentos, né? Ela não precisa se ligar às duas fitas do seu DNA, liga só a uma delas, tá? Então ligou a uma. Então a primeira fita ali de cima, ela não tinha o Tachman, então amplificou normalmente, sem problema. Agora, na outra fita, eu tirei a fita azul para ela não confundir a gente, né? Então a fita está dissociada, a azulzona está fora de jogada aí, não vamos olhar para ela agora só para ficar fácil de entender. A DNA polimerase, ela vem adicionando os nucleotídeos de maneira complementar e ela encontrou um intruso no caminho dela. Essa DNA polimerase, utilizada com sonda Tachman, ela tem a capacidade, é uma propriedade que outras enzimas DNA polimerase também têm, de pegar uma estrutura 5' livre na frente dela, é justamente de tal reporter ali, e ela quebra esse negócio. Quando ela quebra, ela separa essa estrutura, essa sonda, ela quebra essa sonda. O reporter vai ficar longe, geograficamente distante de uma molécula quencher. Aquela troca de energia que estava acontecendo anteriormente, ela deixa de acontecer. E a fluorescência que estava sendo absorvida pelo quencher não está mais e o reporter passa a emitir fluorescência para o meio. Então, notem que essa fluorescência, ela somente foi gerada quando uma molécula de DNA foi formada. Portanto, o pulo do gato continua. A geração de fluorescência ela é proporcional à quantidade de DNA que foi gerada. E diferente do que acontece com o Cyber, uma vez essa fluorescência sendo gerada, ela não volta, ela não é reabsorvida mais, você não perde ela está em ambiente e ela foi gerada para sempre. Não tem curva de dissociação aqui. Não tem curva de dissociação. Então, aí depois a fita vai continuar sendo formada e a gente vai passar para o próximo ciclo da PCR e esse processo vai se repetir, se repetir, se repetir e as fluorescências vão sendo geradas conforme os fragmentos vão sendo amplificados.
Uma comparaçãozinha aqui rápida entre os dois, para você pensar aí o que você quer para a sua vida. Cyber é uma molécula menos específica, nada específica, porque ela tem afinidade de DNA dupla fita. O Tacma não. O Tacma é uma molécula que foi feita para o seu alvo, assim como o primer. Ela foi desenhada para o seu alvo. Então ela está ali com uma especificidade bem acima do Cyber. Sensibilidade. Sensibilidade dos dois ela é até parecida, mas o Tacma tende a ser um pouquinho mais sensível do que o Cyber. É a sensibilidade, então, assim, capacidade de detectar eventos raros, tá? Então, o Tacman tende a ter maior sensibilidade, não sempre, isso não é uma regra, mas tende a ter uma sensibilidade um pouquinho maior. Multiplex. O que é um multiplex? Multiplex é você fazer duas reações de PCR dentro de um único tubo, duas ou mais. Então você pode pegar dois fragmentos alvos completamente diferentes, criar dois ensaios para ele. Quando eu falo ensaio aqui é conjunto de primer ou conjunto de primer e sonda. Então criar dois ensaios totalmente diferentes para eles e amplificá-los em uma única reação, em uma mesma reação. Você vai formar dois produtos de PCR ao longo de uma PCR. Tá? Dá para fazer isso com Cyber? Dá para você amplificar dois fragmentos diferentes com o Cyber? Não dá, porque o Cyber vai emitir uma fluorescência de um comprimento de onda inespecificamente para qualquer um dos fragmentos, seja ele o fragmento 1 ou o fragmento 2. Agora o Tacma não. Você pode criar dois ensaios, amplificar dois fragmentos diferentes em uma mesma reação, contanto que a sonda Tacma de um dos seus fragmentos alvo tem uma cor azul, por exemplo, e a sonda Tacma do seu outro fragmento alvo tem uma luz vermelha, ou uma luz verde, sei lá, emita uma luz de cor diferente, que os dois têm cores diferentes, porque o equipamento ele consegue distinguir diferentes comprimentos de onda. Então, se você trabalhar com um alvo emitindo fluorescência azul e o outro emitindo fluorescência verde, o equipamento consegue captar, diferenciar esses dois comprimentos de onda e você consegue amplificar dois fragmentos diferentes em uma mesma reação. Para quem que isso é interessante? Geralmente é para quem faz análise em rotina, quem faz teste em rotina, quem faz reação de PCR em tempo real em rotina. Geralmente é mercado aplicado, né? Mercado privado, que faz vários testes por dia, que aí esse cara consegue otimizar o uso de reagentes, fica mais barato no final das contas ele rodar assim, porque demanda um certo tempo otimizar uma reação multiplex. Você não vai otimizar uma reação multiplex se você está fazendo um experimento, por exemplo, que vai fazer uma única vez, não tem necessidade. Geralmente não tem necessidade. Tá? O que mais? Preço. O preço. O Cyber é bem mais barato que Tacma, essa é a grande vantagem do Cyber. Ensaios prontos. Existem empresas que vendem ensaio pronto para Cyber? Existe. Existem alguns ensaios prontos de Cyber aí, os conjuntos de primer, né? Mas Tacma tem muito mais. Então você consegue umas empresas comprar, se você vai trabalhar com GNX, por exemplo, você precisa desenhar esses primers. Se você não quiser desenhar, você pode encontrar quem tenha desenhado e comprar dessa pessoa, dessa empresa. E o Tacma tem isso também, tanto o Cyber quanto o Tacma. Só que o Tacma tem muito ensaio pronto já disponível aí, principalmente se você trabalha com humano, camundongo, zebrafish e assim por diante. Necessidade de curva de dissociação. O Cyber você precisa. A curva de dissociação é algo que te dá respaldo, é o que te garante que você não está gerando fluorescência inespecífica quando trabalha com Cyber. Então tem que fazer. Então você vai adicionar aí uns 40 minutos a mais na sua reação, que a curva de dissociação demora um pouco. Como eu falei antes, às vezes tem gente que demanda tempo, tem gente que não demanda tempo. Tacma não precisa fazer curva de dissociação. Necessidade de otimização. Sempre é bom otimizar seus ensaios, a não ser que você compre um ensaio, seja ele de primer ou sonda, que já tenha todas as condições previamente otimizadas pela empresa. Se a empresa otimizou, aí você pode utilizar aquilo sem otimizar. É bom sempre fazer um teste, verificar se está funcionando bem, mas você às vezes pode não otimizar. Vamos falar agora dos tipos de análise. Vamos caminhar para a parte final da nossa aula. A gente vai falar de dois tipos de análise aqui. As análises quantitativas e as análises qualitativas. Antes de falar de qualquer uma dessas análises, eu preciso mostrar um negócio para vocês que eu ainda não mostrei. A gente já viu que várias vezes ao longo dessa aula, né, que ao longo da PCR, lá no primeiro ciclo, se a gente começasse com uma cópia do DNA, o que não acontece, mas aqui no nosso exemplo acontece, se a gente começasse com uma cópia do nosso DNA, no primeiro ciclo teria uma só, no segundo 2, no terceiro 4, no 4 8, 8 16, 32. Na final, bilhões, trilhões de moléculas. Se a gente colocasse essa informação num gráfico, então ali, ó, falando de PCR em tempo real, a intensidade de fluorescência, ou seja, número de cópia, proporcional, lembra? Então, tanto faz aí, fluorescência ou número de cópia, em relação ao número de ciclos da PCR, o que nós veríamos se acontecesse exatamente o que eu estou mostrando ali na tabela? Algo como isso daqui, certo?
Muito bem, só que isso não acontece na vida real. Na vida real acontece isso daqui, ó. Existe um momento onde a reação, ela realmente duplica a quantidade do seu alvo a cada ciclo. Ou seja, ela tem uma amplificação que acontece de maneira exponencial. Isso acontece nos primeiros ciclos da PCR. Conforme a PCR vai envelhecendo, vai chegando para os ciclos finais, ou a partir do 30º ciclo, a eficiência da PCR ela muda, ela diminui, ela deixa de duplicar a cada ciclo. Tá? Isso acontece por alguns motivos. Primeiro motivo, DNA polimerase é uma enzima, vai perdendo eficiência ao longo da PCR. Segundo motivo, você tem vários ingredientes ali que estão sendo consumidos, né? Tem primer, tem nucleotídeo, eles vão sendo consumidos. Mas o motivo principal para que isso aconteça é que, conforme a PCR acontece, toda vez, exatamente todas as vezes que um nucleotídeo é incorporado à nova molécula que está sendo formada, há liberação de íon H+, e pirofosfato. O acúmulo desses subprodutos da PCR desbalanceia a dinâmica da reação, diminui o pH, vai desbalanceando a dinâmica da reação e ela para de funcionar, ela perde eficiência. Ou seja, as condições para que a PCR ocorra dentro daquele tubo, ela deixa de ser favorável. Beleza? Então é por isso que acontece isso aí que vocês estão vendo. Isso é muito importante entender, porque nós vamos falar de dois tipos de análise ao longo que a gente consegue fazer com PCR em tempo real. Uma análise que a gente vai considerar essa fase exponencial da reação e uma análise que a gente vai considerar a fase de platô. Ah, o que é a fase exponencial que é de platô? Tá aqui, ó. Vamos olhar com calma isso daqui. Olha esse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês. Até agora, eu tinha mostrado uma amostrinha só, né? Que era a amostra laranja. Agora eu estou mostrando 3 amostras. São 3 amostras, cada uma amplificando ou sendo amplificada em um tubo diferente. Então a amostra laranja em um tubo, a amostra azul em outro tubo e a amostra vermelha em um outro tubo. Essas 3 amostras aí, ou qualquer outra PCR que funcione bem, ela vai ter aquela fase inicial, que é exponencial, onde uma molécula gera 2, 2 geram 4, 4 geram 8, 8, 16 e assim por diante. Então na fase exponencial essa duplicação está acontecendo a cada ciclo, certo? Beleza. Mas existe aquela fase onde a PCR perde eficiência, onde basicamente não tem amplificação mais. Ou a amplificação ela é muito pequena, tá? Já quase não tem a formação de novas moléculas aí. Essa fase é a fase chamada de platô. E agora, vocês entendendo isso, a gente pode falar das análises qualitativas primeiro. A análise qualitativa é aquela análise que a gente vai fazer na fase de platô da PCR em tempo real, que não é muito diferente dos tipos de análise que a gente faz com PCR convencional. Por quê? Porque apenas me interessa o produto final dessa reação, ou seja, se o meu alvo ele foi amplificado ou se ele não foi amplificado. Como ele foi amplificado, quanto eu tinha do meu alvo, o que aconteceu ao longo da reação, pouco me interessa. Eu quero saber se teve geração de fluorescência. Pronto! Teve geração de fluorescência? Beleza. Não teve geração de fluorescência? Beleza também. O que aconteceu antes ou depois não me interessa. Eu quero saber o produto final. Então a gente vai analisar a fase de platô. Portanto, não é diferente de uma PCR convencional, certo? Porque você faz a PCR convencional, quando você termina ela é que você vai analisar. Vai fazer uma eletroforese, por exemplo. Aqui não é muito diferente, só que a gente está olhando para a fluorescência e não para a eletroforese. Então quais são os exemplos de aplicações de análises qualitativas? Você pode fazer detecção de patógenos, você quer saber se o patógeno está presente ou não, se você quer fazer genotipagem de SNP, identificação de espécies, organismos e detectar mutação. Vamos dar uma olhada rápida aqui para cada uma dessas aplicações. Detecção de patógenos. Imagine aí você tem um porquinho, bonitinho, ou um humano, não importa. Você tem um indivíduo, você suspeita que aquele indivíduo, pode ser inclusive um alimento, que aquele indivíduo ali está contaminado com determinado patógeno. O que você faz? Você vai coletar a amostra desse organismo, pode ser no caso o muco ali do nariz do porquinho, vai coletar o muco do nariz do porquinho. Se esse porquinho estiver contaminado com o patógeno que você desconfia, você vai extrair o DNA de quem desse muco? Você vai extrair o DNA do porquinho e do patógeno. Se o patógeno está presente naquele muco, você vai extrair o DNA dele. Não necessariamente DNA, tá? No caso de patógeno, a gente pode estar falando de RNA também. A gente pode estar falando, vamos falar então do material genético. Então, aqui a gente está falando de material genético. Se você tem o porquinho contaminado com um determinado patógeno, você coletar o muco do porco, você vai coletar material genético do porco e o material genético do patógeno. E aí você vai fazer uma PCR em tempo real. Essa PCR em tempo real, você vai amplificar somente o fragmento
do material genético do seu patógeno. Então você utiliza um conjunto de primer ou um conjunto de primer e sonda que é específico para o genoma do patógeno. Então quando amplificar, se amplificar, é só do patógeno que vai acontecer. Então aí lá no final, o que a gente vai ter? Dois tipos de resultado. Se o porco estava contaminado, tinha o patógeno. Se tinha o patógeno, tinha o material genético dele. Se tinha o material genético dele, o primer se ligou. Se o primer se ligou, gerou fluorescência. Primer e sonda, né? Se o primer e sonda se ligaram, gerou fluorescência. Se o porco não estava contaminado, ele não tinha o patógeno, portanto não tinha o material genético do patógeno, portanto o primer não se ligou a nada porque não existia e não gerou fluorescência. Então é um sistema de presença e ausência. Isso pode ser feito para patógenos, nos porquinhos, em aves, suínos, em humanos mesmo se utiliza esse método e identificar contaminantes em alimentos também. Outro exemplo aqui, identificação de espécies. Imagine você foi lá no mercado, na época de Páscoa, comprou um bacalhau bonito. Quem te garante que aquele bacalhau é bacalhau? Você está vendo uma peça ali, um pedação de carne, como é que você sabe que aquilo é um bacalhau mesmo? Tem uma maneira de saber. Se aquilo for, você pode extrair o DNA daquele bacalhau, usar um conjunto de primer e sonda ou um conjunto de primer para amplificar genoma de bacalhau, só bacalhau, um conjunto de primer que é específico de alguma região genômica do bacalhau, só bacalhau tem aquela região genômica, ou seja, só DNA de bacalhau amplifica com aqueles primers, e você vai fazer a PCR em tempo real. Portanto, se você comprou bacalhau, extraiu o DNA de bacalhau, o primer vai amplificar o genoma de bacalhau e vai gerar fluorescência. Se você comprou outro peixe enganado, vai extrair o DNA desse outro peixe. O primer não vai amplificar o DNA desse outro peixe, porque ele é feito por bacalhau, não vai gerar fluorescência. Então você consegue detectar espécies, identificar espécies assim também. Eu dei um exemplo do bacalhau, mas o sistema de detecção para os vírus do Aedes aegypti, tipo o Zika, dengue, chikungunya, seguem essa ideia também. Você coleta uma amostra de um paciente, você consegue identificar qual é o vírus que aquele paciente estava contaminado. Se era dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né, que vem do Aedes aegypti, são vírus relativamente parecidos. Você consegue detectar mutação também em células cancerosas. Você consegue identificar se aquela célula que você está analisando teve uma mutação. Nesse caso, você utiliza primers que vão amplificar especificamente aquela região mutada, porque existem mutações que elas acontecem com regularidade, né? São as mutações, regiões hotspots, onde acontece a mutação, geralmente a mutação acontece naquela região, então você consegue criar primers, criar ensaios para amplificar essas regiões específicas. Genotipagem de SNP, aqui está aí uma aplicação muito utilizada, talvez a segunda mais utilizada aí por PCR em tempo real. Com genotipagem de SNP, com o Taqmo você consegue fazer genotipagem de SNP de uma maneira bem interessante. Então imagine aqui, eu não sei se o milho ele é diploide ou não, eu não sei, mas eu coloquei aqui um exemplo do milho, imagine que ele seja diploide, tá? Eu não sei. Imagine que você quer fazer a genotipagem de uma semente de milho e você vai usar sondas Taqman, que necessariamente precisa ser Taqman, pelo menos com esse modelo, ele precisa ser Taqman para funcionar. Dá para fazer com outros ensaios também? Dá para fazer, mas aqui no meu exemplo, como eu disse para vocês, eu vou falar de Taqman. Então olha só. Funciona parecido com os outros métodos que eu mostrei para vocês, só que aqui você tem uma região onde está o seu SNP-alvo, imagine uma região genômica ali onde está o seu SNP-alvo, você vai desenhar primers que flanqueiem essa região e você vai desenhar, no caso de um diploide, duas sondas. Uma sonda que se liga ao genótipo X, ao alelo X, ou alelo 1, aqui no meu exemplo estou chamando de alelo 1, e uma outra sonda que se liga ao alelo 2. Na sonda que se liga ao alelo 1, especificamente e exclusivamente no alelo 1, você coloca um reporter, eu coloquei ali no meu exemplo, um reporter azul. A sonda que se liga exclusivamente, especificamente no alelo 2, você coloca uma sonda amarela. E aí você faz a PCR dessa sua semente. Se por um acaso a fluorescência que foi gerada depois da sua PCR é azul, só azul, você tem um homozigoto para o alelo 1. Se você tem uma fluorescência somente amarela sendo gerada após a sua PCR, você tem um homozigoto para o alelo 2. Se você gerou as duas fluorescências em uma mesma amostra, você tem um heterozigoto. Beleza? Agora vamos falar das análises quantitativas, a última parte da aula. Fica aí comigo que essa parte aqui, ó, é a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Só que eu vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Vamos lá.
Quando você faz uma análise quantitativa, é o oposto da qualitativa, em termos de que fase da PCR você está analisando. Na análise quantitativa, te interessa analisar a fase exponencial da reação de PCR. Então, olha só, me interessa saber quanto eu tinha do meu alvo antes da amplificação acontecer. Me interessa saber quanto eu tinha do meu alvo antes da amplificação acontecer. Então, quando você quer quantificar alguma coisa, você não vai querer quantificá-la depois da PCR. Por exemplo, você está fazendo uma análise de expressão de genes. Você não quer saber o quanto o seu gene estava expresso depois da PCR. Você quer saber o quanto estava expresso na situação que você está analisando, que você está experimentando, certo? Então, com a análise quantitativa, você vai fazer esse tipo de coisa. Você vai saber, você vai calcular quanto você tinha do seu alvo antes, se é isso que você quer saber quanto você tinha do seu alvo antes de acontecer a PCR, beleza? É isso que você vai fazer. Alguns exemplos de aplicações quantitativas. Então, a análise de expressão gênica, de longe, é essa aplicação mais utilizada para PCR em tempo real. Você consegue também fazer a quantificação de carga viral, saber, por exemplo, quanto que um paciente tem de um determinado vírus no seu sangue, no seu plasma. E a quantificação de microRNA, que aí não é muito diferente da quantificação de expressão gênica. Olha só! Para você conseguir entender como se faz uma análise quantitativa em tempo real, você tem que entender isso que eu vou falar agora. Imagine essa situação malucaça que eu criei aqui para vocês. É uma corrida 100% sem noção. É uma corrida onde cada corredor ele larga de um lugar diferente. Tem alguns corredores que largam mais perto da linha de chegada, outros que largam mais distante da linha de chegada. Começa por aí, é maluquice. Depois, todo corredor, ele corre exatamente na mesma velocidade. Não existe um corredor que é mais rápido ou mais lento que o outro. Todos correm na mesma velocidade. E a linha de chegada é uma linha de chegada convencional, a mesma linha de chegada para todo mundo, beleza? Então, olha lá, primeira coisa, cada corredor larga de um lugar diferente, uns mais perto, outros mais distantes da linha de chegada. Todo mundo corre na mesma velocidade, existe uma linha de chegada igual para todo mundo. Vou te fazer algumas perguntas. Quem chega primeiro? Quem é que chega primeiro nessa corrida doida aí? Cara, se todo mundo corre na mesma velocidade e alguns saem na frente, saem mais perto da linha de chegada, chega primeiro quem largou mais próximo da linha de chegada, certo? Quem é que chega por último? Quem largou mais longe da linha de chegada. Agora imagine você está lá sentadinho na arquibancada para assistir essa corrida, só que está lotadaço o estádio, não dá para enxergar nada, não dá para enxergar a corrida, não dá para enxergar nada. A única coisa que você consegue enxergar é a linha de chegada, mais nada. Você consegue enxergar só a linha de chegada. Olhando só para a linha de chegada, eu te pergunto, dá para saber quem largou antes, quem largou mais próximo da linha de chegada e quem largou mais longe da linha de chegada? Você só consegue ver o corredor passando ali, ó. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Você consegue saber quem é que largou mais próximo da linha de chegada, quem é que largou mais longe? Consegue. Se todo mundo corre na mesma velocidade, quem passar antes ali na sua frente é quem largou mais perto da linha de chegada, né? Quem passar por último é quem largou mais longe. Agora, imagine que por um acaso aí, alguma situação aconteceu, e você tem um dos corredores, um dos atletas é mais rápido que o outro. Você só está olhando a linha de chegada. Se um dos atletas for mais rápido que o outro, você vê o primeiro chegando, o segundo, o terceiro chegando, o quarto chegando, o quinto chegando, você consegue falar quem que largou mais perto da linha de chegada, quem largou mais longe da linha de chegada? Provavelmente não. Você não sabe, na verdade. Porque o cara que é mais rápido, ele pode ter ultrapassado o cara que é mais lento, né? Então não dá para saber. Mas esquece essa última situação. A PCR, em tempo real, para análises quantitativas, você tem que entender essas 3 primeiras perguntas que eu te fiz. Nós vamos usar essa 4ª pergunta também, mas daqui a pouco entenda essas 3 primeiras partes aí primeiro. Então, você está sentado na linha de chegada, todo mundo corre na mesma velocidade, quem passar primeiro na linha de chegada é quem largou antes, quem passar por último é quem largou depois. Segura aí. E aí o nosso gráfico que a gente já viu aí algumas vezes, nossas 3 amostras bonitonas, vamos fazer uma associação, uma analogia agora com essa corrida maluca em relação a PCR em tempo real para fazer análises quantitativas. Então, a corrida ela é igual à reação de PCR em tempo real. qPCR é a mesma coisa que PCR em tempo real. Então, a corrida é a nossa PCR em tempo real. Os corredores são as amostras. A linha de chegada é um limiar de fluorescência que você, pesquisador, vai estabelecer aleatoriamente
contanto que seja dentro da fase exponencial da reação. Então você vai escolher uma quantidade de fluorescência para analisar, você vai estabelecer um limiar de fluorescência para analisar, e esse limiar de fluorescência a gente vai chamar de threshold. Você já vai entender para que serve esse negócio. A ordem de chegada é um negócio que a gente chama de ciclo threshold, ou ciclo de quantificação, ou CT ou CQ, que é justamente isso daqui, ó. Vamos lá, no nosso exemplo, você está sentado na linha de chegada. A linha de chegada é o threshold que você estabeleceu. Você só consegue analisar o que acontece com as amostras quando elas passam ou quando elas atingem esse nível de fluorescência. Ou seja, você está sentado na arquibancada e não enxerga mais nada. Ou seja, você está vendo somente a fluorescência, o nível de fluorescência que te interessa. O que aconteceu na reação antes do threshold não te interessa nesse momento, e o que aconteceu acima do threshold não te interessa aqui nesse momento. Só te interessa saber quando as amostras passaram pelo threshold. Só te interessa saber quando o atleta passou pela linha de chegada. E olha aí no meu exemplo. Nós temos a amostra laranja. A amostra laranja, ela precisou de 14 ciclos de PCR. Ela precisou de 14 ciclos de PCR para atingir aquele limiar de fluorescência que você estabeleceu. A amostra azul, ela precisou de 17. E a amostra vermelha precisou de 20 ciclos de PCR para atingir esse limiar de fluorescência que você estabeleceu. Beleza? O que a gente está falando com isso? Quem que precisou de menos ciclos de PCR para atingir um nível X de fluorescência? A amostra laranja. Então, segura essa informação que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. O lugar de largada, ou seja, quem largou mais perto da linha de chegada ou quem largou mais longe da linha de chegada, na verdade é a quantidade inicial do meu alvo. É aquilo que eu quero quantificar no final das contas. É o meu objetivo, é o que eu quero quantificar. Então, olha só. De novo, os corredores que largaram mais próximas da linha de chegada, chegaram antes na linha de chegada. Os corredores que largaram mais longe da linha de chegada, chegaram depois da linha de chegada. As amostras que tinham maior quantidade inicial do meu alvo, maior quantidade do meu alvo antes da PCR, elas precisam de menos ciclos de PCR para atingir aquele nível de fluorescência que você estabeleceu. Imagine que você está analisando ali, você vai fazer a seguinte pergunta: eu quero saber quantos ciclos de PCR as minhas amostras precisam para atingir esse nível de fluorescência aqui. Vamos chamar a fluorescência 100. Não é isso que acontece, esse número não existe, tá? Mas aqui, eu quero saber quando as amostras atingirem 100 no nível de fluorescência, eu quero saber quantos ciclos de PCR elas precisaram para atingir o nível 100 de fluorescência. Então você está olhando aí, ó, que a amostra laranja, para atingir o nível 100 de fluorescência, ela precisou de 14 ciclos de PCR. A amostra azul precisou de 17 ciclos de PCR. O que você consegue concluir com isso? Qual corredor chegou antes na linha de chegada? A laranja ou a azul? A laranja. Se a laranja chegou antes na linha de chegada, ou seja, se a laranja precisou de menos ciclos de PCR para atingir esse nível de fluorescência que você estabeleceu, a gente sabe que ela tinha maior quantidade inicial do seu alvo, antes da PCR acontecer. Se ela precisou de menos ciclos de PCR, ela chegou mais rápido na linha de chegada, quer dizer que ela tinha maior quantidade inicial do alvo antes da PCR, ou seja, ela largou mais próximo da linha de chegada. Já a amostra vermelha, ela precisou de 20 ciclos de PCR para chegar na linha de chegada, para atingir o nível de fluorescência que você estabeleceu. Portanto, ela tinha menor quantidade inicial do seu alvo antes da reação de PCR. Agora uma pergunta para vocês. Uma pergunta aqui, ó. O que importa são isso tudo que eu falei até agora. Isso aqui é só uma questão para a gente jogar para um próximo vídeo, uma próxima aula que a gente já começa a complicar um pouco. Lembra que eu perguntei para vocês, e se a gente tiver um corredor que corre mais rápido que o outro? A gente consegue ainda fazer essas estimativas? A gente consegue falar quem largou antes, quem largou depois? Agora imagine que você tem uma amostra, uma reação de PCR, que ela é mais eficiente que uma outra reação de PCR.
Imagine que uma amostra, uma reação para uma amostra X, ela está acontecendo com 100% de eficiência, ou seja, realmente duplicando a cada ciclo, mas existe uma outra amostra que não está duplicando a cada ciclo por algum motivo, sei lá, um primer que não está funcionando direito, alguma coisa que você fez errada lá na hora de montar a reação, alguma coisa aconteceu e ela não tem a mesma eficiência. Você consegue comparar uma com a outra? Você consegue usar uma como referência em relação à outra? Não sei, talvez não. Então vamos jogar só, joguei uma informação para a gente conversar em uma próxima aula que a eficiência de uma reação de PCR em tempo real ela é fundamental para que a gente consiga fazer uma análise quantitativa com acurácia, beleza? O pulo do gato das análises quantitativas, eu já falei, é uma pergunta, cara, é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, para você conseguir entender como você quantifica coisas através da PCR em tempo real. E a pergunta é a seguinte: quantos ciclos de PCR foram necessários para que a fluorescência de cada amostra atingisse o threshold que eu estabeleci? De novo, quantos ciclos de PCR foram necessários para que a fluorescência de cada amostra ao longo da PCR, atingisse aquele limiar de fluorescência que eu estabeleci para fazer a análise. Quanto menor a quantidade de ciclos de PCR, maior a quantidade inicial de alvo. Quanto maior a quantidade de ciclos de PCR, menor a quantidade inicial de alvo. Isso é verdade sempre? Não, isso vai variar de caso a caso, você tem que fazer normalizações, precisa ter vários controles, mas aqui não importa isso agora, o que importa é vocês entenderem o conceito, e o conceito é esse que eu acabei de falar. Então, de novo, né, voltando lá para o nosso exemplo, a resposta da pergunta anterior, né, quantos ciclos de PCR cada amostra precisa para atingir aquele limiar de fluorescência que eu estabeleci. No caso da laranja, a gente precisou de 14, na azul 17 e a vermelha 20. Então, a gente pode inferir aqui de uma maneira grosseira que a quantidade inicial de amostra do laranja era maior do que a azul, que era maior que a do vermelho. Mas você falou para mim, Eduardo, que essa fluorescência, esse threshold, esse limiar de fluorescência que a gente estabeleceu, eu estabeleci de maneira aleatória, contanto que fosse dentro da fase exponencial. Exatamente, você pode colocar o threshold em qualquer lugar, contanto que seja dentro da fase exponencial. Ou seja, você vai escolher um lugar da arquibancada para sentar, não pode ser muito no começo da corrida e não pode ser muito no fim da corrida também. No fim lá da corrida, no começo da corrida, tá todo mundo aquecendo, tem um burburinho ali, você não consegue ter muita informação do que está acontecendo. Lá no final da corrida, no finalzinho, depois da linha de chegada, os corredores, eles já estão cansados, aí um fica mais rápido que o outro, não dá. Então tem que ser sempre aí mais ou menos no meio, contanto que seja na fase exponencial. É uma quantidade de fluorescência, um limiar de fluorescência que você estabelece de maneira aleatória. Então se eu trocar, se eu escolher um outro threshold, vai mudar meus resultados? Se eu diminuir esse limiar de fluorescência, vai alterar meus resultados? Se eu aumentar esse limiar de fluorescência, vai alterar meus resultados? Se você estiver trabalhando dentro da fase exponencial e se a eficiência da reação ela for igual para todo mundo, não vai alterar seus resultados. Olha esse outro gráfico aqui, ó. Eu baixei um pouquinho o limiar de fluorescência, ou seja, eu sentei em outro lugar ali na arquibancada na corrida. Quando eu diminuí o limiar de fluorescência, na verdade eu fiquei da onde os corredores largaram, da onde os atletas largaram na corrida. Olha o que aconteceu, eu diminuí o limiar de fluorescência, então, como eu sentei mais perto da largada dos corredores, os corredores precisaram de menos tempo para passar ali na minha frente onde eu estava sentado, ou seja, as amostras precisaram de menos ciclos de PCR para atingir aquele limiar de fluorescência. Então a amostra laranja ela precisou de 13,5 ciclos de PCR, a azul 16,5 e a vermelha 19,5, exatamente meio ciclo a menos para cada uma das amostras. O valor absoluto que vocês estão vendo aí, ou seja, o CT, o valor de CT absoluto, ou CQ, ele diminuiu, né? Ele diminuiu, passou de 14 para 13,5, de 17 para 16,5, de 20 para 19,5. Esses valores absolutos diminuíram. Mas é isso que importa? Não é isso que importa. O que importa é saber a distância entre os corredores. Se você olhar, no primeiro caso com um threshold mais alto, nós temos uma diferença de exatamente 3 ciclos da amostra laranja para azul. Se você fizer 17 ciclos menos 14 ciclos, dá 3 ciclos de diferença. 3 ciclos de diferença. Se você for para o gráfico 2, onde a gente abaixou o limiar de fluorescência, de 16,5 para 13,5 também dá 3 ciclos de diferença exatamente.
Então a relação entre as amostras não mudou. E é isso que me interessa. Não me interessa o valor absoluto, me interessa a relação entre as amostras. Eu estou sempre comparando, olhando uma amostra com a outra, tá bom? Fazer um teste aqui para vocês, para ver se vocês entenderam. Pergunta: eu sei que a amostra laranja tinha X cópias do meu alvo antes de eu fazer a PCR. Por algum motivo, aí por mágica, por alguma razão inexplicável, eu sabia que a amostra laranja tinha X cópias do meu alvo antes de eu fazer a PCR. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantas cópias do meu alvo tinham as amostras azul e quantas cópias do meu alvo tinham a amostra vermelha? Bom, uma coisa a gente consegue falar de cara, né? A gente consegue falar que a amostra laranja, ela tinha maior quantidade de cópias do meu alvo do que a azul e maior quantidade de cópias do meu alvo que é vermelha. A gente já consegue falar isso logo de cara porque ela precisou de menos ciclos de PCR para atingir aquele limiar de fluorescência que eu estabeleci, certo? Certo. Agora quanto? Quanto a mais ela tinha? Ou quanto a menos tinha a azul? Quanto menos tinha a vermelha? Olha só, vamos lá. Aqui neste exemplo, eu mudei ali os valores lá embaixo, tá? Olha lá embaixo, agora importa a gente olhar para esses novos ciclos CT ou ciclo CQ. A amostra laranja precisou de 15 ciclos de PCR para atingir o limiar de fluorescência que eu estabeleci. A amostra azul, ela precisou de 16 ciclos de PCR para atingir o limiar de fluorescência que eu estabeleci. Exatamente um ciclo de PCR. O que acontece em um mesmo tubo, em uma mesma reação, entre um ciclo e o outro da PCR? O que acontece com o número de cópias do meu fragmento alvo entre o ciclo e um outro ciclo da PCR? A cada ciclo, vocês já sabem, a quantidade do meu alvo dobra. Ela dobra. Se, portanto, se a amostra azul ela precisou de um ciclo a mais de PCR, quer dizer que ela tinha exatamente a metade de DNA que tinha a amostra laranja. Se a amostra azul precisou de exatamente um ciclo a mais de PCR que a amostra laranja, isso quer dizer que ela tinha, ou ela tinha antes da PCR, exatamente metade da quantidade do meu alvo antes da PCR. E a amostra vermelha, ela precisou de exatamente 2 ciclos em relação à amostra laranja. Então ela tinha 4 vezes menos alvo antes da PCR do que a laranja. Então a resposta é x sobre 2 para a azul e x sobre 4 para a vermelha. Finalizando aqui. Então vamos transformar isso agora em números. Se eu sei que a amostra laranja tinha 10.000 cópias do meu alvo, então imagine que a gente quer quantificar a carga viral de um paciente. Eu sei que a amostra, o paciente 1, tinha 10.000 cópias de um determinado patógeno, de um determinado vírus ali no seu plasma, no seu sangue. 10.000 cópias daquele vírus no seu sangue. A amostra laranja, 10.000 cópias. Então, antes da PCR, tinha 10.000 cópias. Quantas cópias eu tenho desse mesmo vírus no paciente azul? No paciente azul, que foi o paciente que precisou de exatamente um ciclo a mais de PCR. A gente fez no exercício anterior exatamente a metade, 5.000 cópias. O vermelho, 4 vezes menos, 2.500 cópias. Nesse caso aqui, quando eu estou falando de carga viral, por exemplo, eu estou olhando para os números absolutos, né? Eu estou olhando para o número de cópias. É isso que me interessa, saber quantas cópias tinha o paciente 1, quantas cópias tinha o paciente 2. Eu preciso saber isso, a informação do número absoluto é importante. Esse tipo de análise quantitativa é chamado de análise quantitativa absoluta, onde me interessa o valor final absoluto do número de amostras do meu alvo. Agora, olha isso daqui. Nesse caso, eu não sei quantas cópias eu tenho do meu alvo nessas amostras, na laranja, na azul e na vermelha. Mas não me interessa saber. Não me interessa saber quantos tinha. Me interessa saber a diferença de quantidade do meu alvo em relação a uma amostra e outra. Não me interessa saber quantas cópias do alvo, quanto tinha do alvo. Me interessa saber comparar uma com a outra. Eu quero saber a relação de diferença entre a amostra laranja, entre a amostra azul, entre a amostra vermelha. Nesse caso, eu estou fazendo uma análise quantitativa relativa. Então, nesse caso, não me interessa saber os valores absolutos, e sim a proporção ou a relação do número
de cópias do alvo entre as amostras. Esse tipo de quantificação é chamada de quantificação relativa. Não me interessa saber o número absoluto, mas sim a relação entre a outra. Então eu quero saber aqui, ó, o que me interessa saber é que eu não quero saber quantas cópias tem a amostra laranja. Eu quero saber que a amostra laranja ela é 2 vezes mais concentrada, ou a amostra laranja ela tem 2 vezes mais alvo do que a amostra azul. E a azul 2 vezes mais que a amostra vermelha. Interessa saber quanto tem ali, o número de cópia, a quantidade de DNA que tem ali dentro? Não me interessa saber. Interessa comparar uma com a outra. Geralmente é isso que a gente faz para análise de expressão gênica. Eu não quero saber quantos genes estavam expressos dentro da situação 1 em relação a 2. Não interessa isso. Quero saber se a amostra 1, a situação 1, teve uma expressão de gênica diferencial em relação à amostra 2. Se teve diferença de expressão gênica entre as duas situações que eu estou experimentando. Beleza? Então é isso aí, essa é a quantificação relativa. O resumão aqui, ó, para a gente finalizar, fechar o raciocínio, lembrando que a PCR em tempo real é uma técnica baseada em PCR, e aqui lembrando os pulos dos gatos. O número de fluorescência aumenta de maneira proporcional ao aumento do número de cópias do alvo na reação. Essa é a premissa da PCR em tempo real. E a gente falou aqui nessa aula 2 temas de detecção, Cyber e Tachman, lembrando que eu posso falar de outros se vocês quiserem saber. A temperatura de melting de um fragmento de DNA depende do tamanho, a quantidade de bases, e da sua proporção de GC em relação a AT. É assim que a gente identifica a ATM, é assim que a gente analisa o perfil de dissociação, e é dessa maneira que a gente descobre se tem ou não amplificação inespecífica em uma reação com Cyber-Green. Há 2 fases da PCR, ou qPCR, que nos interessa mais. A fase de platô, onde a gente vai fazer as análises qualitativas, e a fase exponencial, onde a gente vai fazer as análises quantitativas, a análise da corrida maluca. A pergunta que você deve fazer quando vai fazer uma análise quantitativa, quando você quer quantificar alguma coisa, é a seguinte: quantos ciclos de PCR foram necessários para que a fluorescência de cada amostra atingisse aquele threshold, aquele limiar que eu estabeleci? Beleza! É isso aí, minha gente. Essa aqui foi uma aula introdutória à PCR em tempo real. Aqui os conceitos mais básicos, iniciais, para vocês entenderem, finalmente concretizar esses conceitos aí na cabeça de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda aí para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Se eu souber, eu vou ter o maior prazer do mundo em responder isso para vocês. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, dá um joinha aí para mim, e aí ó, tá o link para minhas outras redes sociais. Entra lá e nos siga por lá também, beleza? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!